Olá, pessoal. Vou continuar falando desse livro aqui, O Nascimento do Cristianismo, do John Dominic Crossan, da editora Paulina, de 2004. Vou falar sobre mais alguns pontos desse livro, né? Bom, ele fala dos essênios, né? Essa comunidade dos essênios era descrita por Filon, de Alexandria, por Plínio o Velho, por Joséfo. Todos eles falam dos essênios. E agora nós conhecemos também os manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados junto ao grupamento essênio em Khirbet Qumran, na margem noroeste do Mar Morto. Isso foi descoberto lá em 1947 e os textos traduzidos ao longo do tempo. Muitos textos muito deteriorados exigem para fazer um verdadeiro quebra-cabeça para recompor o texto. Né? Philo escreve esses essênios, né, sobre a vida contemplativa. Ele descreve como uma comunidade a que ele chama de terapeutas. Terapeutas, que em grego significa curar. Eles viviam ali no século I, perto do lago Mauritius, fora dos limites de Alexandria. Philon, essa comunidade que vivia do Philon, ela vivia ali nos limites de Alexandria. Então não é essa do Mar Morto que foi descoberta, tá? Então seria uma outra comunidade essênios lá que o Philon está falando. Philon mostra que entre os terapeutas, né, eles não tinham escravos, por considerar a escravidão antinatural. Então, diz assim: não há um único escravo entre eles, mas todos são livres e ajudam mutuamente com troca recíproca de bens e ofícios. Condenam os senhores, não só como injustos, na medida que deturpam os princípios da igualdade, mas também como ímpios, porque destroem as leis da natureza, que os gerou todos iguais e os criou como mãe, considerando-os todos irmãos legítimos, não só no nome, mas na realidade, na verdade. Plínio o Velho os descreve, os essênios, né, como uma comunidade de celibatários que vivia ao longo da margem ocidental do Mar Morto. Dion Crisóstomo os descreve numa próspera cidade perto do Mar Morto. Joséfo, em Guerra dos Judeus 2.119, concorda com Plínio que os essênios não ocupam nenhuma cidade, mas se instalam em grande número em todas as cidades e que levam uma vida comum. Então, portanto, não levam uma vida isolada, como descreveu Philon, por exemplo. Para Joséfo, os essênios são um fenômeno das cidades. Em Qumran foram encontradas sepulturas de cerca de 1.600, 1.100, na verdade, essênios, quando Joséfo e Philon se referem a mais de 4.000. Então, isso sugere que, de fato, muitos pudessem estar dispersos em cidades. Então, tem essa polêmica aí, saber se os essênios viviam como monges ali, isolados ali em alguma espécie de mosteiro, né? Ou se eles viviam espalhados nas cidades. Né? Temos ali relatos meio controversos. Philon dizendo que viviam isolados e José dizendo que já se encontrava essênios nas cidades. Enquanto o Manual da Disciplina de Qumran, no capítulo 6, se refere à colocação de bens em comum, não há nada sobre a vida comunitária no documento de Damasco, que, entretanto, esse documento se refere ao pagamento de dízimo. Aquele que escondesse parte de suas posses era excluído da pureza por 1 ano e tinha sua cota de alimentos reduzida em 1/4. Isso está lá no Manual da Disciplina, lá de Qumran, capítulo 6. O neófito da seita dos essênios tinha de entregar seu dinheiro e pertences ao tesoureiro da congregação. No deserto de Qumran, os homens da fraternidade essênia viviam em reclusão, à, à margem do Templo de Jerusalém. Eles não frequentavam o templo. Nas cidades podiam se encontrar sectários essênios que viviam agrupados em famílias, com inevitáveis contatos com não-membros. O John Crossan sugere, como uma explicação para tantos manuscritos essênios encontrados, especialmente na Gruta 4, né? E textos escritos por diferentes escribas, são diferentes caligrafias,
Ele explica isso pela possibilidade de que talvez ali fosse o local de um centro de cópia de manuscritos. Ou então, que muitos essênios vindos de diferentes cidades tenham se refugiado em Qumran e trazido seus escritos, fugindo das legiões de Vespasiano. Quer dizer, ali pode ter sido um lugar de fuga. Embora expectativas escatológicas possam ser encontradas em Qumran, há vários pontos que devem ser distinguidos, né? Por exemplo, Qumran, ele fala que nos últimos dias, né, viriam dois Messias, numa única vinda. Um Messias real e um Messias sacerdotal. Dois, não somente um. Crossa mostra que o Manual da Disciplina, ele descreve os espíritos da verdade e da falsidade, o príncipe da luz, o anjo das trevas, né? Essa relação entre luz e trevas está bem presente aí no Manual da Disciplina de Qumran. E também vai aparecer ali no Evangelho de João. O testamento de Azer, dos 12 patriarcas, também fala dessa trevas e luz, né? Ele fala que Deus concedeu dois caminhos aos filhos dos homens, duas linhas de ação, dois modelos e duas metas. Assim, tudo está em pares, um contra o outro. Os dois caminhos são o bem e o mal. A respeito deles, há duas disposições em nosso peito, que escolhem entre eles. Do lado cristão, nós temos a Epístola de Barnabé, no capítulo 18, também fala que há dois caminhos de ensinamento, de poder, um de luz e um de trevas. E uma grande diferença entre os dois foi sobre um deles estão colocados os anjos de Deus, que trazem a luz, mas sobre os outros anjos de Satanás. Um é o Senhor da eternidade, para a eternidade, o outro é soberano do tempo, da antiguidade presente. E o segundo texto cristão, o ensinamento dos apóstolos, que diz assim: existem dois caminhos do mundo, o da vida e o da morte, da luz e das trevas. Sobre eles estão colocados dois anjos, um da justiça e outro da injustiça. Além disso, há uma grande diferença entre os dois caminhos. Na Didaquê, também aparece assim: existem dois caminhos, um é o caminho da vida, outro da morte, e a diferença entre os dois é grande. Então, temos aí textos judaicos, né, que falam desses, né, os manual da disciplina, dos essênios, e temos aí textos cristãos. Então, o Crossan, ele conclui que os textos cristãos, Epístola de Barnabé, Didaquê e Ensinamento dos Apóstolos, eles possivelmente compartilham uma fonte comum. Será que essa fonte é o documento dos essênios? O mestre da justiça ou o sacerdote ímpio, que são figuras descritas nos textos de Qumran como relacionados ao início do movimento, data por volta de 125 a.C., segundo a arqueologia. São descritos por Crossan como uma reação aos sucessivos sacerdotes asmoneus. Então, eles foram se refugiar lá, nesse mosteiro, nesse lugar isolado, como uma reação aos sacerdotes asmoneus. Isso por volta aí de 100 a.C. Outra influência também que o Crossan aponta é a regra de ouro. A regra de ouro ela aparece na Didaquê e no dia 6 do Evangelho de Tomé, mas onde aparece na forma negativa, aparece assim: não faça ao outro nada daquilo que você não quer que façam a você. Ao passo que no Evangelho que ele já aparece na forma positiva. O que vocês desejam que os outros lhe façam, também vocês devem fazer a eles. Então, John Crossan analisa o seguinte: ó, um está na forma positiva, outro na negativa. Ele diz assim: olha, o mais importante disso aí não é saber se trata de ter a forma positiva ou afirmativa, já que tudo redunda na mesma coisa. Né? O mais importante é saber se esse aforismo, né, ele é interpretado como proibindo a autodefesa ou não. Ou ele só proíbe a agressão. Né? Porque uma pessoa te agride, logo você não vai agredir outra pessoa. Tá? Agora, uma pessoa te agride, você pode se defender?
que você conclui dessa frase? Pode defender ou não? Então, é contra a agressão ou é também contra você revidar uma agressão em defesa própria? Em muitos casos, talvez não esteja claro o quão radicalmente a injunção é planejada ou entendida, mas nesse caso, a didaquê e o evangelho que, segundo Crossan, só permitem uma interpretação, que é rejeitar toda forma de violência. Inclusive, você não pode revidar, não dá direito à autodefesa. É aquela mensagem de bateu numa face, você oferece a outra, você não revida. Essa é a mensagem da didaquê e a mensagem do evangelho que. Então, esse mini catecismo, que é o didaquê, segundo Crossan, ele interpreta a regra de ouro o mais radicalmente possível. Tá? Então,